Fala galera, sejam bem-vindos ao episódio número. Qualidade de dados aí, me diz qual é o número do episódio? Número 5. É 5 mesmo? 5 mesmo. Tá Que isso, cara, validado? tá Tá bem. validado? Tá validado? Validade. Forais feito. Então tá, então beleza. Então sejam bem-vindos ao episódio número 5. Confia aí nos dados. E aí, vamos começar a nossa brincadeira hoje. Mais um dia, mais uma semana, mais uma conversa aqui, jogando um papinho fora para quem ainda tá aturando a gente, né? Então, vamos lá rapidamente, né, falar aqui por alto algumas pequenas coisas que a gente achou notável desses últimos dias. Uma coisa que eu mencionei até no último episódio, mas eu vou reiterar aqui, nem é uma notícia tipo desta semana especificamente, mas eu acho que ela é incrivelmente, assim, uma repercussão muito grande, é a questão que o Sam Altman da OpenAI, e eu digo ele porque é mais ele do que a OpenAI, buscando 7 trilhões de dólares para investir na fabricação e criação de semicondutores para, dentre outras coisas, o uso em AI como um todo, computação, né? Eu acho que quem está um pouco por dentro desse assunto sabe o grande problema na cadeia que a gente tem hoje no mundo, que basicamente 99% dos chips de alta tecnologia do planeta vem de Taiwan, né? Da TSMC. E o pouquinho que não vem de lá vem da Coreia do Sul pela Samsung ou de Israel pelas fabs da Intel, né? Então, assim, existe uma grande conversa a sair dessa confusão aí geopolítica que está envolvida os semicondutores, né? Então, isso é uma notícia interessante e relevante. E eu acho que temos aí mais alguma coisa para falar, Aaron? Sim. No começo da semana, né, a Find AI lançou um modelo, né, que é o modelo de fine tuning do Codilhama 70B. Então, uma adaptação aí do modelo open source, né? Bom, basicamente no benchmark ali, eles obtiveram uma velocidade, né, de resposta 2 vezes mais rápida que o GPT-4. Acho que o GPT-4 tem sido benchmark para isso, né? O foco do modelo é completamente para código, né? O Fine Tuning foi feito com 50 bilhões de tokens adicionais em relação ao Codilhama, que já é um modelo por si só de linguagem de programação, né? E o que é mais interessante desse modelo, assim como as versões prévias, né, dos modelos do Find, é a condição, né, de dentro da plataforma deles fazer RAG ali dentro do Stack Overflow e GitHub, né? Então, é bem interessante para quem utiliza ali esses modelos para fazer peer coding, né, ou coisa do tipo. E o que é mais interessante, que diferente de outros modelos, né, o modelo, pelo menos por hora, está disponível gratuitamente dentro da plataforma. Então, razoavelmente interessante ali para quem gosta de usar, e também tem a extensão no Visual Studio Code. Parece que eu estou fazendo propaganda, né? Sou como marketing. Agora tem que falar alguma coisa mal do modelo agora. Gente, para quem está vendo isso pela primeira vez e não sabe ainda, o Aaron ganha um moneyzinho a mais para fazer a propaganda, então tá explicado toda essa defesa aqui. Da próxima vez eu não vou falar o nome da empresa, né? Eu vou deixar um descubra ou me paguem para falar, né? Gente, brincadeiras à parte. Sacanagem. Pensem o seguinte: se você pegou qualquer tipo de comparação na internet entre, por exemplo, o ChatGPT 3,5 e o ChatGPT 4, você vai verificar que a evolução é impressionante, tá? Existem pessoas que colocam vídeos na internet que falam que é como você comparar o cérebro de um rato com o cérebro humano. Agora, se você está falando de um modelo do ChatGPT 4 para esse novo lançamento, com fine tuning, uma velocidade 2 vezes maior, significa você ter um ser humano que está pensando 2 vezes mais rápido. E eu estou fazendo essa comparação pelo simples fato de que eu sei que a maioria utiliza o chat GPT 3,5, que é gratuito. Então, pode parecer pouca coisa, mas não é. Essa notícia é muito interessante. E o que é legal também é essa condição de velocidade de resposta, né? O chat GPT, o GPT-4, dá muito uma falsa sensação de que é veloz, porque ele vai renderizando as palavras, né, em tela. Essa é uma condição ali
que contorna esse problema de velocidade, mas quem trabalha de fato com a construção de chatbots, né, usando esses modelos LLM, sabe que é um problemaço essa condição de tempo de resposta, né? Principalmente quando você está trabalhando ali com ganho de eficiência de tempo e etc. Tempo de resposta com LLM é uma dor de cabeça absurda. Nossa, é total. E aí, cara, eu vi uma outra notícia também, Antônio, essa semana, até que eu queria compartilhar. Eu vi uma pesquisa falando que feita com 60.000 pessoas, falando que gráficos de pizza são os melhores gráficos para se usar para qualquer tipo de entendimento gráfico. Assim, foi provado além de qualquer dúvida. Não tenho dúvidas, ainda mais se você quer tomar decisões erradas. Super recomendo. E aí, assim, eu imagino que essa notícia ela deve ser real, né? Provavelmente baseada em dados muito bons, né? A Ex- qualidade desse dado, dessa pesquisa, né? Exatamente. O que diga-se de passagem, gente, por ser um especialista de visualização de dados, o pessoal muitas vezes fica brincando que eu sou o inimigo das pizzas. Não, não sou, pelo contrário, cara. Tem uma pizzaria aqui no bairro que eu amo, tá? A única coisa é utilize o gráfico correto para o objetivo correto. Exemplo, tá? Um exemplo bem besta que eu costumo falar com meus alunos na FGV. Se você vai falar de mostrar, evidenciar a fatia de uma determinada categoria em relação ao todo, e são poucas categorias, ou você quer fazer o highlight de uma das N possibilidades, o gráfico de pizza é uma opção bem aceitável e bem recomendada. Às vezes, os usuários conseguem ler a informação ali com mais facilidade do que no tree map, que é o chamado pizza quadrada, né? Ou até mesmo em outras opções. A questão é, se você realmente não quer destacar uma única categoria e você tem 20 categorias na sua pizza, bom, então, deixa de ser o gráfico adequado. Então, é tudo uma questão de você escolher o gráfico correto. Mas, aproveitando o seu gancho, Marquinhos, eu acho que o ponto aqui que você quis destacar aí, que é muito interessante, é a qualidade dos dados. Afinal de contas, se você tem uma qualidade ruim, obviamente o seu resultado vai ser ruim, independente se você está falando de uma pesquisa, de um trabalho de ciência de dados, qualquer que seja ele, ou até mesmo de você estar falando de um modelo de inteligência artificial, seja ele generativo ou não, LLM ou não, ou qualquer outra especificidade, existem muitas que nós podemos falar aqui. Então, assim, qual é a importância da qualidade de dados? Pelo menos eu gosto de começar assim, bem simples antes de mergulhar. Gostaria de escutar o que você tem a dizer, Aaron. Cara, antes de tudo, eu queria. Esse começo foi muito bom. Porque, acho que não tem nenhuma semana, né? Eu estava discutindo exatamente isso num grupo de pessoal de dados. E, de fato, tem um rating muito forte em cima de gráfico de pizza, né? E eu concordo. O gráfico de pizza tem vários problemas, assim como quase praticamente todos os tipos de gráfico têm problemas. Eu não consigo definir um tipo de visualização que vai funcionar para tudo. E, obviamente, que tudo tem problema, mas tudo também tem sua aplicação. Só como acho que o gráfico de pizza foi tão hateado aí que chegou num ponto de não use gráfico de pizza em hipótese alguma. Porém, quando a gente olha para o senso comum, né, quando eu vou mostrar uma informação de uma forma clara para pessoas comuns que não estão acostumadas com data viz, né, o gráfico de pizza para pouquíssimas categorias, a gente está falando de 2, 3, 4 categorias, para representar a proporção dentro de um todo, cara, funciona muito bem. Funciona muito bem. E eu não consigo definir uma outra visualização que seja tão boa quanto para mostrar isso quando um gráfico de pizza é bem construído também, obviamente. Tá bem label, tá com todos ali os labels de forma correta, tá bem descrito. Então funciona. Você só tem que saber usar. Sua Mas, informação tem que fazer sentido. Né? exatamente. Muito bonito, muito legal, muito maneiro, mas ele tem que estar mostrando uma informação correta. Correta, não dá para você enfiar lá 40 categorias, né? Ou uma. Até mesmo se a gente estiver falando de 3, 4 categorias, mas de uma categoria que ela é insignificante dentro do todo, né, você vai ver um traço lá, pô, isso não significa nada, você não consegue nem, né, demonstrar. Então, assim, é legal para certo tipo de coisa,
não dá para hatear 100% e falar que é terrível para qualquer aplicação. Mas, enfim, eu sei que esse não é o tópico, mas eu gostei dessa introdução, porque foi Você quer exatamente no ponto, né? Você quer um exemplo bem básico? Quando a gente fala qualidade de dados, vamos puxar. A gente começou com esse negócio, porque é uma coisa boba. Quem nunca viu um gráfico que, se você somasse tudo, dava mais de 100%? Oi? Nunca, jamais. Nunca, né? Você nunca viu isso, né? Cara, Nada, nem um pouco. Pois é. Ou então, quando a questão não é nem somar 100%, é quando você literalmente enxerga um gráfico que você não consegue extrair daqueles dados qualquer tipo de informação. E aí, é claro, é fácil a gente pegar o gráfico de pizza como exemplo. Você pega um gráfico de pizza que tem 3 fatias, só que uma tem 32,3, a outra tem 32,4 e a outra os restantes dos percentuais. E você olha assim, cara, nem que você tenha um olhar extremamente clínico, você vai conseguir perceber a diferença no ângulo, tá? Então, assim, existe sim a questão olha, o gráfico de pizza, ele tem as explicações dele? Com certeza. A questão ele é adequado para o que você quer mostrar? Porque tudo depende de como seus dados estão. Não é só se você tem poucas categorias ou muito, quer destacar uma categoria ou não, você tem que entender de como seus dados estão. Por isso que quem trabalha com DataVis não recomenda o gráfico de pizza na maioria das vezes. Por quê? Se você está falando de um dashboard, gente, você está falando de dados que eles vão ser atualizados com uma determinada frequência. E você não pode garantir que em nenhum momento do tempo as categorias não vão alcançar, digamos assim, uma paridade que seja difícil de você enxergar a informação por trás do dado. Agora, significa que você deve descartar essa opção? Não. Existem mecanismos que, mesmo numa situação como essa, onde você não consegue entender como é que vai ser a distribuição de dados ao longo do tempo, que te permitem utilizar o gráfico de pizza, tá certo? E, em eventuais casos, substituir ele por um gráfico de barras, ou até mesmo colocar um rótulo que apareça exatamente o valor que está ali, que mostre a diferença do dado. Então, é a questão de você utilizar corretamente. Afinal de contas, ninguém utiliza um martelo para pintar uma parede, nem muito menos um pincel para martelar um prego, não é verdade? É só você Aí utilizar entra, corretamente. aquela história. Vocês já viram aquele vídeo, aquele meme que rolou há um tempo atrás, dos caras falando assim: vocês acham que tá ruim para você? Imagina pra gente que descarregamos 5.000 tijolos no terreno errado. Então, assim, a gente tá aqui falando de gráfico, mas é aquela história. Você fala, eu não uso um tijolo para fazer isso, eu não uso um pincel para fazer aquilo. Mas pior ainda, imagina que tu pintou a casa errada. Eu super entendo. E no final das contas, DataVis, pelo menos minha opinião, a gente sofre muito, tá? Quando está na execução da profissão, porque a gente é o front-end, gente. A gente só mostra o que está nos dados e tenta mostrar de uma maneira intuitiva, tá? Agora, a gente não trabalha literalmente com a qualidade do dado, com a engenharia. Muitas vezes o database nem sabe qual foi o tratamento feito na coleta e na análise dos dados. Por isso que a gente sempre bate muito na tecla, que o Aaron até já comentou no último episódio, que é o Gigo, né? Você pode ter coisas boas entrando, que vai resultar em coisas boas, ou você pode ter lixo entrando, garbage in, e lixo saindo, garbage out. Então, é sempre muito importante valide os dados, entenda qual que é a qualidade dos seus dados antes de você querer, tipo, revolucionar o mundo ou pedir que um modelo de AI, por exemplo, sirva cafezinho. Sim. E quem nunca teve, assim, pelo menos isso é um ponto, né? Eu vou até depois jogar essa bola para você, Aaron, mas assim, esse ponto de qualidade de dados é uma coisa muito complexa. Porque, tipo assim, o que o Antônio falou, cara de DataVis, ele não tá olhando a qualidade do dado. Ele tem que assumir muitas vezes que o dado chegou certo para ele. E aí eu vou falar uma coisa que pode ser controversa. Eu, como cientista de dados ao pé da letra, eu deveria poder confiar que o dado também chegou certo para mim. Infelizmente, eu não posso na maioria das vezes, mas eu deveria, certo? Então, assim, só que aquela história de quem é o pepino? Porque
Aí entra uma questão que eu vou perguntar pro Aaron, porque eu sei que o Aaron, a gente já teve essa discussão muitas vezes antes, né? Uhum. E é uma coisa que muita gente falha num ponto de vista organizacional. De quem é esse pepino? Aaron. Cara, isso é uma coisa muito importante e assim, eu digo, né, que hoje em dia o pessoal me escuta falando o tempo inteiro de inteligência artificial, foundation models, LLM, generative AI, mas antes de tudo isso, eu era praticamente o advogado do diabo ali de data quality, né? Então, aí, obviamente, né, no último ano, principalmente, eu parti para esse lado muito pesado de generative AI, mas antes disso eu trabalhei muito tempo com parte de qualidade de dados. Porque isso é muito importante, no final das contas. Né? E assim, dentro das companhias, a gente acaba caindo num problema de divisão da responsabilidade, porque muitas vezes isso cai dentro de uma responsabilidade de uma seara de TI, porque são aqueles responsáveis por criar os sistemas, né, produtos dentro de uma empresa. Né? Mas, no final das contas, todo sistema, da mesma forma como precisa ter um engenheiro de software, precisa ter um engenheiro de dados, precisa ter um arquiteto de dados, que vai fazer todo o desenho e toda a manipulação da informação para depois disseminar essa informação dentro da empresa. Né? Então, quando a gente fala um arquiteto de dados, qual é o papel do arquiteto de dados? Cara, é isso. É ele fazer todo o desenho de como essa informação ela precisa estar dentro de um sistema produto e como essa informação ela deve se comunicar com o restante da companhia. Né? E o papel do engenheiro de dados é justamente construir tudo isso. Então, da mesma forma como na construção civil eu preciso ter um arquiteto, eu preciso ter um engenheiro, e não é o pedreiro que vai decidir tudo e que vai sair subindo coisa, porque vai dar merda. Né? Com dados é exatamente igual. Eu preciso ter um arquiteto de dados, eu preciso ter um engenheiro de dados que vai garantir, primeiro, né, que o desenho tá correto, tá seguindo os padrões, né, mínimos exigidos ali, e que o arquiteto vai executar um pipeline que vai garantir que meu dado tenha qualidade, que meu dado tenha assertividade, que meu dado tenha chegue, né, com velocidade até outra ponta, que é outro problema que a gente se depara, né? Muitas vezes quando a gente vai produtizar um modelo, quando a gente vai produtizar um dashboard, o dado demora horas para chegar, para fazer o fim a fim do pipeline, e meu dashboard é atualizado a cada 2 dias, a cada 12 horas, né? E tem pessoas tomando decisão real time em cima dessa informação. Então, tudo isso é papel do engenheiro, é papel do arquiteto, e cada vez as coisas ficam mais complexas. Eu não vou tomar muito tempo aqui, mas só para deixar o checkpoint de temas que a gente precisa falar, mas a gente partiu de um pressuposto, né, de que eu tinha as minhas informações transacionais nas minhas bases dos meus sistemas produtos, né, eu convertia isso para uma informação analítica, muitas vezes até então para data warehouses, né, que era aquela informação totalmente analítica para ser consumida. Porém, o volume de dados obviamente cresceu, surge o Big Data, né, surge os data swamps, né, que a gente não pode nem chamar de data lake, surgem esses grandes aí pântanos de dados, né, e até hoje a gente está aí há 20, 30 anos tentando resolver o mesmo problema, que é a qualidade da informação vinda dos sistemas produtos até o final do pipeline, né, modelos, dashboards, enfim. Então, essa é uma, eu diria ali que é o pilar fundamental para o data driven, né? É qualidade de dados. Tudo está girando em torno daquilo dali, né? E pegando esse gancho, tem assim, tem a qualidade de dados do lado, tipo, da qualidade básica que assim, cara, o meu dado tá certo ou está errado. Tipo, isso pode acontecer. É aquela qualidade, tá vindo, meu dado tá nulo, meu dado não veio, meu dado tá faltando, tem buraco. Tem isso que é uma qualidade básica que muito lugar não tem. E tem um outro caso, você passou por ele, eu acho legal falar. Porque você falou, da época do BI, transacional, que virou analítico, que tentou ir pro Big Data, que tentou virar Data Lake, que acabou virando Data Swamp. Tem uma coisa aí, que eu vou falar porque é uma coisa que eu acho que todo mundo aqui viveu, quem estiver escutando a gente, que já estiver trabalhando na área, com certeza já sentiu isso. O Big Data, o conceito Big Data, né, veio com essa ideia de unificar o Data Lake, digamos assim, ser uma fonte única de conhecimento, né, single source of truth. A ideia é ter isso, né, porque assim, como cientista de dados, como o que quer que seja o nosso papel aqui,
A coisa mais importante que você precisa ter, além de dado correto, é você ter um single source of truth, né, que é uma fonte única da verdade. Mais importante do que o seu dado estar 100% certo, na minha humilde opinião, é que todo mundo esteja trabalhando com o mesmo dado. Porque, assim, o meu dado até pode não estar 100% certo, mas pelo menos esteja todo mundo partindo dele. Cara, e Aí Você é ainda, tá muito. entendendo além onde eu tô querendo disso, chegar nisso? Onde eu tô querendo chegar com isso, né? é uma coisa que eu já me deparei muitas vezes, que está relacionado muito à confiabilidade também desse trabalho, né, que é o que a gente chama ali de ETL, LT, né, que é a transformação do meu dado transacional para o meu dado analítico e consolidado. Isso vale para Data Warehouse, vale para Data Lake, vale agora para o novo conceito, né, de Lake House. Mas muitas vezes a gente tem um lack of data ali, né, que são dados que não fazem sentido ou dados que estão incompatíveis com a minha informação transacional. Cara, isso é terrível. Eu já me deparei com isso em alguns lugares. Não foi só em um lugar, onde a informação da origem ela não condiz com a minha informação analítica. Então eu tenho inconsistência transacional da minha informação. E isso é muito complexo, né? Quando você está trabalhando com dados sensíveis, né, informações sensíveis, isso é muito complexo. Né? A gente já trabalhou aí com a telemetria de telecomunicações, eu já trabalhei com operações bancárias, então a gente está trabalhando com dados super sensíveis, que a gente toma decisões a partir desses dados. Quando eu tenho esse lack of data, né, que é esse dado que não faz sentido com a origem, por má construção, ou por má engenharia ou arquitetura da minha transformação e carga dos meus dados, cara, isso é terrível, porque aí a gente precisa voltar do zero. Eu já tive cenário onde eu precisei literalmente voltar do zero, trabalhar 2 anos para construir transformação de informação e captura de dados, porque a informação que eu tinha não era consistente, a informação analítica. Isso é muito ruim. É pior do que não ter. Né? Pior do que não ter informação inconsistente. E aí, ainda vou colocar. Só um pontinho aqui que é extremamente relevante, gente. Para deixar claro que a gente tem ciência, embora a pessoa que assistiu isso, ela provavelmente já sabe disso. Não dá para a gente falar de qualidade de dados quando tange nesse ponto que vocês tangenciaram agora, sem falar, por exemplo, de governança de dados. Tá? Por exemplo, o Aaron, ele comentou do hate que DataV geralmente tem com gráfico de pizza, né? Mas você quer ver um hate pior do que com gráfico de pizza, que aquilo realmente atinge no âmago e tortura tudo o DataVis? É quando o usuário pede para fazer o download dos dados num arquivo de Excel. Porque aí você está dando o poder do cara fazer o tratamento que ele quer, alterar o dado da maneira que ele quer, e você isola one single source of truth lá para o espaço. Então, assim, é muito importante esse ponto. Mas é importante também esclarecer que ele está associado a quais são as políticas de governança que a companhia tem com relação ao dado. E por que eu digo isso? Porque muitas vezes as pessoas reduzem a responsabilidade ao engenheiro e ao arquiteto. E não, eu não estou dizendo que é isso que o Aaron está falando, tá, gente? Eu entendi muito bem o que ele quis dizer. O que eu estou querendo dizer é, sim, esses profissionais são responsáveis, mas mais importante dentro da tua companhia, que você procure um culpado para apontar o dedo e falar, a culpa é sua, você tem que consertar isso, é a postura que você vai ter com relação ao problema. Olha, não estamos conseguindo validar o dado. Tá, e agora? E agora que eu vou passar o pepino, jogar um abacaxi para o engenheiro e ele que se vire? Não, não. A primeira coisa que você tem que fazer é o seguinte, olha, a equipe ela não é transversal, a equipe não é multidisciplinar, então vamos juntar pelo menos um de cada perfil para fazer uma investigação em conjunto e entender aonde que está dando o zebu, aonde que o problema está surgindo, para a gente entender qual é o problema que está surgindo e a melhor maneira de resolver ele, de preferência no tempo mais rápido possível para evitar perdas monetárias para a empresa. Cara, até eu sei que o Marcos está ansioso para falar aí, mas... eu tô curtindo a discussão aqui. Eu olhei para cima aqui porque meu gato está aqui pendurado aqui, eu tô pensando que pode voar alguma coisa na minha cabeça. Mas, assim, uma coisa que isso que o Antônio falou é perfeito, e até fazendo analogia, né, essa parte de data governance, muitas vezes data governance acaba não conseguindo colocar a mão na massa, e muitas vezes não deveria também, para esse tipo de coisa, mas o papel de data governance é meio que ser policial do negócio.
né? Então, garantir que todos os controles sobre essa informação estejam feitos. E aí é uma coisa super importante que pouquíssimas companhias têm, e essa estrutura de data warehouse, data lake, elas exigem. Não é nem que é um nice to have, é um must to have. Né? Você precisa ter data lineage que vai contar toda aquela história da informação, e é papel de governança, sim, exigir essa construção e fazer parte dessa construção. Obviamente, um time de data governance, ele não vai ter o know-how, né, de como aquilo foi construído, das melhores práticas, como um time de engenharia tem, mas é papel dele policiar tudo isso, né, acompanhar toda essa construção, para garantir que isso exista e que isso está bem mapeado, que isso está sendo atualizado. Né? Então, o data lineage eu diria que é o mínimo, né, para que eu tenha pelo menos noção de onde a informação está vindo, qual é o source daquilo, né? E pior, né? Muitas vezes você tem uma informação que está consolidando tudo. Então, o search ele vem de vários pontos. Aquela questão ali da informação pulverizada, né? Quanto mais complexo a empresa, mais sistemas produtos tem, de mais fontes essa informação vem. Então, essa condição, né? De data lineage, ela é super importante. Eu sei que o Antônio também é meio advocate disso daí, né? Mas a parte de data literacy também é super importante dentro da companhia, ter essa cultura, né? De entender de onde a informação está vindo, qual que é a função daquela informação, entender não só o histórico daquilo, né? Mas a importância de cada uma daquelas informações. Então, assim, isso é tão importante quanto a construção por si só, né? É um mapa do negócio. Então é a mesma coisa que eu subi lá um sistema sem documentação nenhuma. A manutenção disso é praticamente impossível. A garantia de qualidade é zero, se eu não tenho isso, né? Eu gosto muito do data lineage, né? Assim, nesse sentido, para dar um exemplo, né? Para fazer. É só fazer uma analogia, porque eu não sei. Pensando quem pode estar escutando, né? Tipo, imagina você olhar para a torneira da tua casa e você não ter a mais remota ideia aonde aquele cano vai. Imagina que um dia você tem que fazer uma obra, alguém fala, fecha o registro geral. E você fala, cara, eu não sei onde é o registro. Exatamente isso. E aí, só que a diferença é que aí alguém vira para você e fala, mas cara, você tem que achar o registro geral. Você fala, cara, eu vou ter que quebrar a parede inteira seguindo o cano até achar ele. Isso é o processo de você não ter o teu data lineage em algum momento que é importante. E isso é muito interessante porque tem algumas pesquisas começando a sair mostrando que um dos grandes use cases assim, interessantes de Gen AI, que tem saído para LLM, é meramente chatbot. Né? Chatbot para uso de auxílio para conhecimento, atendimento ao usuário, knowledge bases e coisas do gênero. E que, cara, tecnologicamente falando, eles são muito bons para isso. E praticamente todas as empresas estão parando no mesmo problema. E eu digo isso porque eu e Aaron vivemos isso também, a gente viu isso na prática, e depois a gente descobriu que isso está acontecendo com todo mundo, que é o seguinte: a tecnologia está pronta, está aqui, você monta um chatbot extremamente avançado em termos de conversação, que vai passar no teste de Turing, mas quando você pluga nos dados da sua empresa, você descobre que ele não consegue funcionar. Por quê? Porque o teu knowledge base é um lixo. Porque ele é uma colcha de retalho cheio de remendo, cheio de coisa repetida, cheio de dado incoerente, cheio de coisa de contradição que não funciona. Isso é o quê? Qualidade de dado. Qualidade ruim de dado. Coisa que é mal mantida. Coisa que não tem. Então, assim, isso de um certo lado. Eu só quis colocar esse ponto aqui. E aí entra uma questão também que é importante, que é outro ponto que eu queria falar, que é o seguinte: a gente falou de governança de dado. E a área de governança de dado, na minha visão, é uma área que até hoje tem sido muito, muito desvalorizada, né? Tanto que, assim, você vê em empresas, pelo menos, normalmente é uma área que, cara, ela normalmente nem existe. Ou, em geral, quando existe, é alguém, assim, simplesmente diz, é você aí, né? É você aí. E aí eu te pergunto, né? Vocês falaram, o cara tem que ter data literacy, né? Também, para você fazer isso.
E as pessoas, tipo assim, é aquela história, é igual agilidade. Você tem que ter uma cultura ágil. Você tem que ter um data culture, você tem que ter isso. E aí eu te pergunto, você no seu dia a dia, para você ir lá, entrar numa ferramenta e atualizar um dicionário de dados, isso exige tempo. E aí eu vou jogar uma outra bomba. Vocês têm tempo para fazer isso? Cara, isso é uma coisa super. Eu queria entrar nesse tópico também, e que bom que você perguntou, porque essa é uma questão complexa pra caramba, no final das contas. Porque aqui a gente está falando, né, a gente está pensando num source de dados pequena. Agora, imagine uma empresa, sei lá, um grande banco nacional, como é aqui no Brasil, que domina, sei lá, 4, 5 bancos domina todo o mercado. Isso significa que esse banco ele está abrangindo todo o território nacional e boa parte deles vive de aquisição de outros bancos. Isso significa um volume absurdo de sistemas produtos. A gente está falando de dezenas, às vezes até centenas de sistemas produtos. Como que você garante que todos eles estão atualizados dentro de uma data lineage? Você não garante. Tem times que nunca se comunicaram na vida dentro de um sistema desses, e como que eu garanto que aquele pipeline continua atualizado e está bem mapeado? E aí que tá. Hoje existem ferramentas que fazem isso automaticamente. Inclusive, existe ferramenta que usa AI para fazer esse mapeamento. Então, assim, obviamente que tem que ter de fato uma cultura, a empresa precisa enxergar valor nisso para contratar produtos dessa natureza. Né? Não tentar fazer isso em house, mas tem vários vendors hoje que fazem isso automaticamente. Inclusive, existem plataformas onde você constrói todo o ETL, né? E dentro desse próprio ETL ele já mapeia o que está ali dentro do ETL de uma forma visual. Então, isso pode ser feito de forma automática, uma vez que a complexidade sistêmica ela é muito grande. Então, tem essa possibilidade, tem essa solução. Porque, de fato, cara, se depender de pessoas para atualizar, vai ter muito erro humano e com o tempo, aquela questão dos modelos, né? Com o tempo, a gente tem aquela bifurcação, o erro aumenta, né? A gente precisa voltar do zero e remapear tudo. Então, não faz sentido, né? E tem um lado assim, tudo que depende de ser humano, isso é uma coisa que eu aprendi na minha vida, não somente com ciência de dados. Tudo que depende do ser humano documentar, não conte com isso. Não acontece. Inclusive, esse é um ponto muito interessante, porque, mais uma vez, a visualização de dados não difere da parte de engenharia, da parte de ciência de dados, nenhuma delas. Documentar é algo extremamente importante. E as pessoas percebem, e ninguém faz, e as pessoas percebem a importância disso quando, por exemplo, a empresa toma uma decisão, como vou mudar de uma determinada ferramenta para outra, tá? E aí você vai tentar ver qual é a Intel de negócios e não está documentado, e o cara que entende de qual é a análise que deveria ser feita saiu da empresa, ou morreu, ou qualquer coisa assim, tá? E você tem que fazer literalmente engenharia reversa, em códigos muitas vezes complexos, e você fica assim, what the hell? Por que É aquela ninguém famosa fez isso? frase do quando eu fiz isso aqui, só eu e Deus sabia o que estava escrito aqui, agora só Deus. Agora só Deus. Então, E assim, essa é até uma área de oportunidade ampla aí das inteligências artificiais, que é a parte de code translation, né? Que é exatamente essa migração de tecnologia, porque é necessário, as pessoas vão perdendo ali a condição de continuar trabalhando assim como as tecnologias morrem, né? Então, imagina aí a quantidade de sistema produto que está nessa condição, né? Os famosos sistemas legados, né? mas mais do que isso até, Aaron, que eu acho que é um ponto importante que a gente não está destacando aqui, como é que isso é uma oportunidade para o profissional humano também. Claro. Por que eu estou te dizendo isso? Vamos brincar daquela separação de júnior, tá certo, pleno e sênior. Júnior é aquele cara que cara, não tem medo da ferramenta, vai lá, ele topa qualquer parada para fazer. Muitas vezes, para realmente fazer, ele vai precisar de ajuda de um pleno ou de um sênior, mas ele vai mergulhar ali, vai tentar entender o problema e vai despender esforço. Pleno é aquele cara que normalmente ele já consegue se virar. Tem um ou outro problema, uma ou outra coisa de alta complexidade que ele talvez não consiga fazer. E sênior geralmente é aquele cara que ou ele sabe fazer, ou quando ele não sabe fazer, ele sabe aonde procurar a solução para resolver.
tá? Então ele vai lá, procura e resolve sozinho, beleza? Beleza. Mas se o sênior e o pleno muitas vezes não documentam porque não tem tempo, eis a oportunidade para o júnior se destacar e aprender. Porque mesmo quando você está falando de utilizar uma inteligência artificial, tá certo? Para fazer um code translate, esse code tem que estar em algum lugar. Então, o júnior ele pode pegar esse código, ele armazena. Então, esse é o mínimo de documentação que você tem que ter em um dashboard ou em um código de Python, de R ou de qualquer outra linguagem de programação que você utilize, tá certo? É você pegar o código, comentar, guardar ele, pronto. Ah, nem comentar, às vezes precisa, se você tem uma ferramenta para fazer code translate, mas é você pegar e guardar aquele código de alguma maneira e entender quais foram os pré-requisitos da área de negócios para resultar naquele código. Você, se fizer isso, você já fez o mínimo, porque você pode contar com a inteligência artificial para depois traduzir o que está sendo feito no código. Mas se você é um profissional humano, é uma oportunidade, porque como quem consegue fazer muitas vezes não tem tempo, e quem tem tempo muitas vezes não quer fazer, você, como júnior, pode se destacar por pegar esses códigos, guardar, armazenar, documentar, porque é aquele trabalho que ninguém quer fazer. E quando você faz, você aprende, e dois, você se destaca como aquele profissional que realmente, pô, esse cara aqui está agregando para a empresa, porque ele está fazendo aquele trabalho que ninguém quer fazer. Posso colocar uma coisa que talvez seja até mais controversa? Diga. Cara, eu já trabalhei com requisitos, levantamento de requisitos propriamente dito, né? Eu já fiz análise, levantamento, escrita, trabalhei com ML, caso de uso e tal. Assim, eu já fiz levantamento de requisitos que eu escrevi 90 páginas para um sistema, sabe? Então, assim, uma coisa que eu vejo também é o seguinte: a parte da documentação, em geral, ela é rechaçada no sentido tanto gerencial em alto níveis. Então, assim, você vê até mesmo quando a galera pratica agilidade, você não vê a galera pontuando a atividade de documentação. Então, o cara, ele acaba rechaçando a atividade de documentação, porque aquilo já é inerentemente na cabeça dele uma atividade extra, que ele vai ter que entubar e fazer a mais das atividades dele, entendeu? Então, assim, eu acho que é uma questão também muito cultural que a gente hoje tem de achar que documentar é perda de produtividade. Eu tenho que deixar de fazer porque eu vou documentar. E isso, para mim, isso aqui a gente está falando, a gente pode encaixar isso em qualquer área de tecnologia, a gente pode encaixar essa frase. Mas a gente aqui está falando especificamente de dados. Pode funcionar num projeto de software, isso pode funcionar em qualquer Marquinhos, coisa. não tiro uma vírgula da frase que você fez. Agora, com relação a isso, eu vou ser, então, um pouquinho, como que eu posso dizer, desnecessário, para não falar outras palavras de baixo calão. Se o teu gerente não está pontuando isso, se o teu Scrum não está fazendo isso no método de agilidade, é um profissional de qualidade baixa. É um profissional que não serve para ser gerente, que não serve para ser SM. Porque essa narrativa da baixa produtividade é extremamente válida. Até a página 2. Porque quando dá o primeiro problema que ele perde muito mais tempo porque não foi devidamente comentado, amigo, aí é choro, é lágrima, é noite sem dormir. Eu Então, assim, concordo em grau, gênero e número, mas você sabe que essa é a realidade, né? sim, infelizmente é. Infelizmente é. E geralmente só muda quando o cara pega um problema de realmente é daquele problema que rolam cabeças. Tá Deixa eu certo? dizer que nem assim costuma mudar. Igual o caso que o Aaron pontuou ali de qualidade de dados. Cara, eu acho que nem assim muda, dependendo da situação. Porque às vezes a gente está falando, porque esse caso que a gente está conversando aqui, qualidade de dados, cientista de dados, cara, eu vejo muitos cientistas de dados júnior que chegam para trabalhar, a gente falou isso no último episódio, que o cara acha que é sentar na cadeira, pegar o dadozinho dele lá, importar um XGBoost do Scikit-learn, dar um split de train test, treinar o modelinho dele e entregar. Ele acha que é isso, felizão. Ele vê a métrica lá dele, opa, minha métrica tá boa, entregou, terminei.
Só que, cara, a vida real do cientista de dados é 95% do tempo esmiuçando o dado. Esmiuçando o dado. E eu costumo falar pro pessoal, cara, se você tentou rodar teu modelo umas 3, 4 vezes, assim, tipo de cara, e teu resultado já não ficou mais ou menos bom, cara, não tenta mais não, volta pro teu dado tá cagado. Então, assim, a vida do cientista de dados é lá no comecinho, é qualidade do dado e entendimento do dado, né? Então, isso tudo que a gente está falando, tudo amarra naquilo, amarra nessa questão que a gente está falando. É qualidade de dado, é disciplina. E muitas vezes a gente ainda tem outros problemas que vêm disso, que é, você está numa área que tem uma expectativa, uma demanda, né, que cria KPI para medir, e de repente você chega e você fala, cara, não dá para fazer o que você quer. Por quê? É mais comum do que se imagina. Até Aí, adicionando, né? e aí você escuta do cara e fala, pô, mas o cara ali, ele tá trabalhando, mostrando o negócio. Aí você tem que chegar e falar, tá tudo aqui, tá. Mas geralmente, quando pega o cara lá que fez, tá? Mesmo entregando dado errado, entregando a informação errada, aconteceu por quê? Porque teve um gerente ruim, um SM ruim, que na hora de fazer as coisas virou e falou o seguinte: olha, eu não quero saber se o pato é macho ou fêmea, eu quero é ovo. Cara, eu entraria numa seara muito mais polêmica do que isso em relação a esse ponto. Mas, assim, beleza, eu concordo, tá? Isso que você tá falando, Antônio, de que esse é um papel do gerente, é um papel do Scrum Master de fazer a cobrança disso daí. Mas, assim, vamos pensar, né? O Agile ali, na sua natureza, né? Ele difere do modelo Waterfall exatamente por isso, né? Em que eu não precisaria necessariamente criar documentos para o meu sistema, porque ele está documentado dentro do meu modelo. O ponto é, qual empresa no Brasil, talvez até em outros lugares, mas qual empresa no Brasil é uma empresa Agile? No papel, na boca é Agile, mas na prática não é. E aí que mora o problema. Não é questão de, porque o Scrum Master não está cobrando. Cara, não deveria nem ter essa documentação tão ostensiva, porque é exatamente o que o Agile faz. Ele documenta pequenas tarefas onde eu vou ter descrito funcionalmente tudo que precisa ser feito e precisa ser criado. Tem que estar descrito tecnicamente tudo que tem que ser feito, tem que ser criado. Né? E não só na atividade que vai estar integrada também com o meu deployment, e aquilo que a gente discute também, e isso eu acho que é tema para próximos vídeos, né, que é a questão de Git. O que a gente vê, na verdade, são pull requests gigantescos, que não diz respeito a task nenhuma, isso não é Agile. Agile é pull request de pequenas tasks, e a documentação vai estar no Git, porque lá eu vou ter exatamente documentado o que foi feito, né, e o que foi pedido. O problema é que a gente tem pull requests gigantescos de grandes projetos, o Waterfall, que no final das contas o que ele está puxando de Agile é a falta de documentação, né? A falta de documentação formal, né? E aí gera um problema em cascata, obviamente. Me permita, tá, Aaron, ser extremamente feliz em dizer que é o seguinte: concordamos em discordar. E por que eu digo isso, tá? Eu super entendi todo o teu racional, tá? E ele é muito válido, até mesmo porque se você pega desafio técnico de grandes empresas americanas, que muitas vezes vêm contratar profissional aqui na América Latina, porque é um profissional que, dada a diferença dólar com as moedas locais, se torna um profissional barato, perto do que ele consegue fazer, tá? Muitos desses desafios técnicos são desafios técnicos onde o SM ele tem que literalmente pegar uma atividade e quebrar ela em pequenas e diversas pequenas atividades que não vão ultrapassar 8 horas. Por quê? Porque aí é uma atividade que o cara vai fazer em um dia de trabalho e com isso vai ficar devidamente documentado. Isso que você está falando tem um fundo de razão, tá correto. Mas, na minha opinião, ele vale até a página 2. Por quê? Porque quem já teve que trabalhar com o dado que sai, por exemplo, de um rally da vida, ou de qualquer outro sistema que faz o gerenciamento dessa metodologia ágil, sabe que
não é a coisa mais fácil do mundo. E você pode ver pela expressão do Marquinhos. Então, tipo assim, fica extremamente documentado. Sim, no momento que você está fazendo o desenvolvimento daquele projeto. Mas quando aquele projeto é finalizado, entregue, mas lá na frente você precisa fazer uma manutenção, você não pode contar com as pequenas atividades da metodologia ágil para relembrar como é que foi feita a evolução até chegar ao produto final e o racional da Intel de negócios que tem por trás. Então, eu continuo achando a documentação importante. Talvez não em cada atividade, mas pelo menos como uma atividade ao fim do projeto. Ó, eu Agora, vou jogar outra isso. coisa aqui, que Joga mais uma bomba, joga. eu vou colocar isso como tema para o próximo episódio, tá? Boa, boa, acho que vale a Eu pena. Acho que sou, vale a pena. eu sou o Scrum Master certificado, tá? Já tirei certificação, já atuei como Scrum Master. Eu já atuei como requisitos. Eu era muito dentro da. Eu sempre fui muito defensor de documentação de requisitos clássica, o ML, sabe? Eu era, tipo, defensor do Alistair Cockburn, naquele livro que ele escreveu, que, diga-se de passagem, foi um dos fundadores da própria metodologia ágil também. Depois eu migrei para a metodologia ágil quando eu estava ainda muito dentro do mundo de software. Acredito muito na metodologia ágil em muitas coisas, mas eu tenho para mim, e eu vou jogar esse tópico para cima e vou deixar essa bomba cair, que será que metodologia ágil funciona para dados? É uma excelente pergunta, até porque eu tenho argumentos a favor e argumentos contra. Sim, eu acho que assim, é um tema para a gente colocar até para uma próxima conversa, porque isso vai longe. Se a Não, gente eu começar tô a discutir isso, deixando vai a bomba longe. aqui. Eu só deixei a bomba aqui. Não é A pra gente gente, conversar isso agora. a gente desarma no próximo episódio. É só pra deixar isso agora. Deixa assim, ó. Eu No vou máximo. deixar até outra bomba que a gente vai discutir isso lá na frente também. Mas metodologia ágil funciona para dados, vírgula. Metodologia ágil funciona para mentalidade das companhias tradicionais que a gente tem hoje. Mais uma. Mais uma. Porque, pera lá, e o que eu quero dizer com isso, tá? Quando você é uma startup from the ground, você está começando do zero, talvez a metodologia ágil seja muito funcional, porque tá tudo ali. Tá tudo ali nas ferramentas. E aí, quando a ferramenta também é bem utilizada, porque do jeito que é utilizada aí, pelo amor de Deus, é ridículo. Né? Mas numa empresa tradicional, onde nada nunca foi feito em Agile, por 20, 30, 40, 50 anos, passar a ser ágil funciona. Cara, o tema do próximo episódio, galera, se alguém aqui comentar, paciência, vai ficar pro episódio 7. O tema do episódio 6 já tá definido, tá? Exato. E aí aqui o pau vai comer aqui, tá? E Temos vai no comer de ringue. uma maneira tão bonita. Que isso aí, ó, amigo. Eu tenho muitas opiniões sobre isso, porque, cara, assim, eu tenho bastante opiniões sobre isso, complexas, mas assim, por que que a gente chegou nesse ponto? Dado que a gente está chegando no final aqui, acho que o nosso tempo, eu queria até começar a fazer um wrap-up aqui do tema, que assim, por que que a gente tangenciou sobre a metodologia de projeto? Eu acho que dá pra gente entender, né? Porque qualidade. Qualidade e mentalidade. Agilidade não é metodologia de projeto, é paradigma, né? É uma mentalidade, né? Waterfall é um pouco mais é um paradigma de projeto, mais do que qualquer outra coisa, não é tanto, né? Mas assim, eu acho que a gente chegou nesse ponto, na minha visão. Por quê? Porque a gente está falando de qualidade. E a qualidade, ela não é simplesmente alguém chegar e mandar você, faz isso. Isso, em parte, alguém tem que ter controles, você tem que ter steps de validação, você tem que ter pontos, checkpoints, você tem que ter métodos, você tem que ter. Mas você, mais do que tudo, você tem que ter pessoas compradas, né, com o teu objetivo fim. Então, assim, eu acho que isso é um ponto importante, porque foi como a gente entrou no tema da documentação. Eu estou fazendo
né? Um retrospecto aqui. A gente entrou no tempo de documentação, né? Porque a gente acabou deturpando um pouco sobre o que a gente Sim. constitui como documentação. Quando eu Uhum. falo documentação, assim, cara, documentar no simples sentido de registrar algo foi feito, né? Ter registro que aquilo aconteceu e existiu. Então, assim, ter a consciência disso. No dado, isso é muito importante. Porque você, às vezes, cria algo, como cientista de dados, às vezes a gente cria algo muito complexo porque você teve um insight, e isso não é exclusivo do cientista de dados, qualquer profissional de tecnologia tem seu momento que você cria um conceito complexo naquele momento que você está naquela vibe, e, cara, se você não anotar aquilo, você vai esquecer, ninguém vai saber, um belo dia vai ter um número esotérico no meio de um processo que ninguém sabe o que significa. Então, assim, a gente chegou nisso por quê? São processos que eventualmente culminam nisso. Então, qualidade de dados, né? É muito grande. Tanto que Uhum. isso é uma área de. Isso não é nenhuma área de conhecimento, isso são várias áreas de conhecimento, né? Se você vai lá no PMI ver, eles têm diversas áreas sobre que abordam a questão de qualidade de dados, né? E, cara, isso é bizarro. Pô, só fazer um adendo, assim, são coisas tão básicas quanto assim, você já teve sonda espacial que se perdeu porque a galera não fez revisão de código e passou um caractere errado. Já teve sonda espacial que se perdeu porque a galera não se falou e um usou unidade imperial e outro usou unidade métrica, sabe? Então, assim, esse negócio é sério. Isso é qualidade de dado, porque é dado, sabe? Então, assim, isso é meu. É isso. Pronto, falei, chega. Gente, nesse ponto, eu acho que é muito fácil de você entender qual que é a importância, né? É só você imaginar. Se imagina naquele projeto onde, inclusive, a sua cabeça pode rolar, porque algo deu errado e a empresa perdeu, além de muito tempo, muitos milhões. Tá? Lá você vai perceber o quanto que a qualidade era importante. Então, esse é aquele tipo de loteria negativa que você não quer concorrer. É mais fácil você perder um pouquinho agora e documentar. Tá? É só isso. Agora, perdi minha produtividade aqui, perdi minha produtividade ali. Pô, tô sem tempo. Pô, tem outras coisas que são prioridade. Se você for indo nessa narrativa, você está concorrendo na loteria. E quando estourar a bomba, que cortarem cabeças, a responsabilidade também vai ser sua. Então, volta a repetir aquilo que eu te disse. É uma questão de, olha, qual é a tua mentalidade em resolver o problema, em garantir que problemas não aconteçam? É isso que vai determinar como que você vai lidar com o tema da qualidade. Na era da LGPD, você pode responder civilmente e criminalmente, dependendo disso também. Aí pronto, né? Criou um alvo no indivíduo. Até se vocês me permitirem, eu vou fazer um monólogo aí de 5 Permito não. minutos para fazer essa consideração final. Mas assim, closing thoughts aqui, mas basicamente o que, para o pessoal que está começando e quer entender, né, como que isso funciona, o que estudar, primeira coisa que eu acho que a gente precisa se preocupar em relação à qualidade de dados é qual é a arquitetura do lugar onde você está. O que eu quero dizer com isso? Existem companhias que estão num conceito mais tradicional, que está aí há mais tempo, não quer dizer que é pior, na verdade, muitas vezes é até melhor, que são os data houses, né? Quando você tem um data house, basicamente, você vai ter suas bases de dados, seus sistemas produtos, né, que alimentam uma base de dados analítica, que é esse data house, onde engenheiros e arquitetos deveriam ter desenhado e construído cargas e transformações dos dados crus, né, para dentro dessa estrutura. E é super importante que você tenha data lineage, que é o mapeamento de onde a informação está saindo, para onde ela está indo, seja para um report de BI, seja para um modelo, seja para um outro sistema que vai ser alimentado por isso. Além do data lineage, é super importante que você tenha controle de qualidade de dados, porque aqui a gente está falando de dados que são estruturados. Quando a gente está falando de data warehouse, a gente não tem dados não estruturados, a gente tem só dados estruturados. Então a gente precisa de controles. Quais são esses controles? Unicidade da informação,
consistência da informação. O que eu quero dizer consistência da informação? Se eu estou referenciando um cliente numa carteira, por exemplo, esse cliente precisa existir. Eu preciso garantir que tenha consistência entre essas duas informações. Depois disso, integridade da minha informação. O que é a integridade da minha informação? Que a minha informação ela faz sentido com domínios existentes. Então, se eu estou falando que o cliente ele é do país São Paulo, meu dado não está íntegro, não existe país São Paulo. Isso é a integridade da minha informação. E depois, controle de validade. Se eu tenho uma informação de data de nascimento, essa data de nascimento precisa estar válida no meu datastamp. Se eu tenho uma informação que diz que é uma informação inteira, ela não pode ser uma informação que tenha casos decimais, etc. Né? Então, são controles ali que muitas vezes, dentro de uma base de dados estruturada, um SQL, Oracle, etc., da vida, isso já pode ser pré-definido. Né, mas muitas vezes o que o pessoal faz é enfia dentro de uma tabela que é tudo varchar, onde não tem primary key, onde não tem chave estrangeira, não tem nada, e você precisa ter esses controles de forma externa. Tá? Ou então um ponto de instalação física no meio da Lagoa Rodrigo de Freitas, né? Também. Então tem essa primeira arquitetura. Depois a gente tem as arquiteturas de data lake, aí que mora a complexidade. Dentro do data lake a gente pode ter dados estruturados ou dados não estruturados. Primeira coisa que precisa ter, data lineage, isso é independente da arquitetura que você está trabalhando. Depois, dados estruturados precisam sim ter controle de consistência, controle de unicidade, controle de completude da informação e validações. Dados não estruturados, que tipo de controle eu preciso ter? Depende. Aí que entra o papel, muitas vezes, do cientista de dados trabalhando dentro de qualidade de dados. Por isso que a gente não pode falar que, putz, o cientista de dados nunca vai trabalhar qualidade de dados. Cara, depende. Ele muitas vezes não deveria, mas para alguns casos sim. Quando a gente está trabalhando, por exemplo, com dados não estruturados, modelos de linguagem, modelos de imagem, muitas vezes a gente precisa fazer processamento dessa informação porque tem qualquer controle de qualidade sobre elas. E aí a gente tem a nova jabuticaba, né, a nova capivara aí, que é os data lakehouses que, em teoria, deveriam resolver problemas dos dois lados, mas a gente ainda não sabe, porque é uma arquitetura nova. Né, onde eu vou ter um mix de tudo isso daí, ali basicamente dados estruturados em um processamento paralelo, né, que é característico ali dos data lakes. Então, mesma coisa, o que for dados estruturados, controles, data lineage em tudo, é o que precisa ter para garantir o mínimo de qualidade da informação. Depois disso, como que a gente garante qualidade de informação na ponta final? Dashboard, storytelling, modelos, como que a gente garante qualidade nisso daí? Aí depende, né? Se você tiver um relatório claro de que controles já foram aplicados, você vai fazer controle só daquilo que te interessa. Controles do que a gente discutiu no episódio passado, por exemplo. Controle de viés, aplicabilidade do dado, controle de drift. Isso daqui, tudo a gente está falando de qualidade de dados. A gente não está falando de qualidade do dado na origem, como a gente está falando de consistência, unicidade, completude, etc. Mas a gente está falando de qualidade do dado de output que vai ser apresentado para o usuário. Para que aí sim ele tome a decisão. A qualidade de dados ela não está só na entrada, ela está na saída também. A gente precisa ter qualidade de dados em todos os pontos. O que implica que você também tem que cuidar muito bem da maneira como você faz a coleta e o processamento do dado, tá, gente? Porque a gente fala muito de garbage in, garbage out, a gente fala muito de coisa, de que quando você tem input bom, você vai ter output bom, até a página 2. Se você fizer um tratamento inadequado do dado, você pode, por exemplo, fazer a multiplicação dos valores nulos, tá? Quem nunca viu um join feito da maneira errada? Então, assim, precisa até porque, Antônio, só fazer um comentário desnecessário, né? Até porque quem come só maçã também caga, né? Então, às vezes, coisa boa entrando pode ser coisa ruim saindo também. Né? Eu ia falar, o garbage in, garbage out é certo, mas o good in não é necessariamente good out. Good out, exatamente. Você precisa cuidar não só da entrada como da saída, mas também do processamento. Com esse discurso do Aaron lindo que a gente viu agora de Closing Thoughts, né? Os 10 primeiros a mandarem mensagem ganham 10% de desconto no curso deles de Data Quality. Gente, muito obrigado quem aguentou ficar com a gente aqui até agora, aquela meia pessoa que ficou com a gente até agora. Muito obrigado. Mandar um abraço para a esposa e para as mães, né? Porque é os únicos que conseguem ficar até o final. E olhe lá, né? E olhe lá. Vou mandar um abraço para minha esposa, porque eu sei que ela assiste todas.
Não sei Oh. porquê, né? Acho que ela não tem pressão nenhuma em casa pra assistir. Beijo, amor. Tchau. Um Valeu, abraço, pessoal. Até galera. Nos mais. vemos nos próximos. Até o Valeu. Valeu, próximo. gente. Valeu, galera. Tchau, tchau.